Histórias de fantasmas, espíritos e aparições. Se você já passou por algo parecido, se liga só nos relatos desse vídeo. Fala galera, sou o Dom Belisário, apenas um carinha que acendeu uma fogueira e resolveu contar suas histórias de terror. E sem muita enrolação, peguem um marshmallow e ponham um fone de ouvido, porque está começando Sombras na Fogueira. Sombras na Fogueira é um quadro aqui do canal Fogueira Assombrada, onde eu conto histórias macabras que aconteceram com os nossos inscritos. Então se você também tem alguma história assustadora que aconteceu com você, manda para mim, será uma honra ter sua história contada aqui no nosso canal. E a história de hoje foi enviada lá no direct do nosso Instagram por Liz Siqueira. Bom, a Liz me contou uma série de histórias assustadoras que aconteceram com ela, então nesse vídeo eu vou tentar trazer um compilado somente com essas histórias que ela me enviou. Eu não vou respeitar aqui uma ordem cronológica dos acontecimentos, mas vou contar da maneira que ela foi me contando para que vocês fiquem tão impactados do mesmo jeito que eu fiquei com essas histórias. Dito isso, a primeira história aconteceu bem recentemente com ela. A Liz me disse que estava passando um tempo na casa da sua mãe, lá em Mauá, em São Paulo, e um dia quando já estava voltando para casa, já tarde da noite, ela olhou pela janela do ônibus e viu algo muito bizarro. Tinha um cara agachado na beira de um córrego, um local meio impossível de se estar por dois fatores. Primeiro, que era um local de muito difícil acesso. Mesmo que a pessoa conseguisse pular a mureta, para estar ali agachado na beira daquele córrego era muito esquisito. E segundo, porque já eram mais de 9 horas da noite. Tava fazendo muito frio e o cara parecia nem ligar. Ela achou essa situação bem esquisita, mas só conseguiu observar por poucos segundos pela janela do ônibus enquanto ele passava naquele local. Isso poderia ser facilmente ignorado se não fosse pelo fato de que naquele local havia acontecido um acidente de carro alguns dias antes e um homem tivesse morrido justamente ali. A Liz ainda falou que a cara daquele homem é como se ele estivesse esperando por algo ou por alguém. Mas e aí? O que é que vocês acham que poderia ser isso? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Bom, nunca aconteceu nada parecido exatamente comigo, mas a minha mãe me contou uma história desde que eu era pequeno que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Meus pais, logo no começo do casamento, alugaram uma casa ali pela vizinhança, bem pertinho de onde meus avós moravam. Meu pai trabalhava de vigilante no turno da noite e minha mãe, para ajudar no orçamento da casa, acabou montando uma escolinha de reforço ali na sala da casa deles. E todas as noites, como minha mãe tinha muito medo de dormir sozinha, ela ia lá para casa da minha avó. Porém, tudo começou quando teve um dia que a minha mãe resolveu ir dormir sozinha dentro da sua própria casa. E aí, coisas bizarras começaram a acontecer. Ela ouvia as portas batendo, como se tivesse alguém ali na sala chutando todas as cadeirinhas que ela botou ali para fazer o reforço. As janelas de madeira também batendo com muita força, sendo que ela tinha trancado tudo. Até os livros das estantes era como se alguém jogasse a maioria no chão e outros eles rasgavam assim com muita violência. E a minha mãe ficava apavorada no seu quarto, orando para que tudo aquilo passasse, com medo de ser algum ladrão, de alguém ter invadido a casa ou querer fazer alguma coisa. Mas quando tudo se acalmava, que ela ia lá verificar, não havia acontecido simplesmente nada. Tudo estava no seu devido local, janelas trancadas, as portas também, as cadeiras todas no seu devido lugar, nenhum livro fora da estante, nada. Ela até se queixou para o meu pai sobre o que estava acontecendo, e ele sempre dizia que isso era coisa da cabeça dela, que ela devia estar imaginando isso, e esse acontecimento foi se repetindo por várias noites. Até que teve um dia que meu pai ficou de folga, e na hora que eles foram dormir, os dois ouviram aqueles barulhos novamente. Na hora, minha mãe conta que meu pai usou todas as suas habilidades de exorcista e começou a gritar, com suas próprias palavras: "Vai continuar com essa putaria aí, seu fuleiragem!" Fora uma série de palavrões que eu não vou citar aqui. O importante é que deu certo. Os barulhos pararam, meu pai foi verificar, tudo estava em ordem, mas mesmo assim, eles se mudaram da casa poucos dias depois e nunca mais ninguém ouviu falar de nada sobrenatural acontecendo naquele lugar. Porém, quando foi recentemente, minha mãe me atualizou sobre essa história e ela falou que descobriu que o antigo dono dessa casa, antes deles se mudarem, era um cara que tinha uma espécie de cassino clandestino dentro de casa, que passava noites de bebedeira, ele jogando, fumando, apostando. Até que teve um dia que esse cara teve um ataque cardíaco e morreu justamente na sala onde aconteciam todos aqueles barulhos. Bem bizarro, né? Mas eu gostaria aqui de deixar os meus agradecimentos para os meus pais que sempre me contaram histórias maravilhosas e que me inspiraram muito. Pai e mãe, amo vocês.
Bom, mas voltando às histórias da Liz, aconteceu o seguinte. Ela me contou que tinha por volta de 7 anos quando estava brincando com seus primos de pão duro, uma brincadeira tradicional lá da cidade dela no Pará. Depois eu falo um pouquinho mais sobre esse local. A brincadeira consistia em a pessoa ficar com o corpo rígido e enquanto duas pessoas ficavam empurrando elas de um lado para o outro. Uma das pessoas que ia segurar a Liz era sua prima, mas na hora que a Liz estava caindo, a prima dela saiu do meio e para não cair no chão, ela acabou se segurando no parapeito. Nessa hora, ela olhou pelo chagão, que é a parte lateral da casa, e ela viu um meninozinho, na verdade um índio, carregando um saco muito pesado nas costas e com uma bermuda feita com o que parecia ser um saco de farinha. Ela não conseguiu ver muito bem o rosto daquele ser, mas prestou atenção em todos esses detalhes que eu falei para vocês. E ela ficou mais impressionada quando o menino simplesmente sumiu. Ela até questionou para os seus primos e para o seu tio se alguém tinha visto aquele menino, mas disseram que não. Porém, quando foi mais tarde naquele dia, o tio dela disse ter visto uma mulher com o mesmo fenótipo do menino andando pelo quintal. No decorrer da conversa, a Liz me contou que esse terreno pertencia à família dela há muito tempo, porém antes ele era utilizado como um cemitério indígena. E apesar de ser apavorante e vários membros da família dela relatarem ter visto pessoas andando pelo quintal, entrando em cômodos e simplesmente sumindo, ela disse que não sentia maldade naqueles seres. Ela sentia que aquilo não queria fazer nenhum mal. Eram simplesmente aparições e que nunca fizeram nada. Mas e aí? Você teria coragem de morar num lugar desses? Eu também tenho alguns relatos de aparições assim que aconteceram comigo, mas eu vou deixar para contar em um outro vídeo para esse aqui não ficar tão longo. A terceira história que a Liz me contou foi quando ela já tinha por volta de 10 anos e ela estava nesse período de férias. Seu tio tinha construído um balanço lá na mangueira no quintal deles e ela e a prima dela ficavam horas e horas brincando de empurrar o mais alto possível. Só lembrando que o fundo desse quintal dava para uma mata virgem que é preservada ecologicamente. E a bisavó, a dona da casa, sempre falava para as meninas nunca brincarem em determinados horários porque poderia perturbar algum espíritos ou seres que moravam lá naquelas matas. Um desses horários era justamente depois do almoço, horário em que a Liz estava brincando com a prima dela. Ela estava no balanço, cada vez indo mais alto, até que chegou um ponto onde ela conseguiu ver os galhos das árvores mais altas atrás da sua casa. Nessa hora ela viu um pássaro enorme vermelho que estava junto de outros pássaros menores que pareciam urubus. Apesar de gigante, o pássaro parecia muito leve ali em cima daqueles galhos, e a Liz falou para sua prima sem entender direito o que era. A prima pediu para ser balançada também para poder ver, e quando ela já estava naquele ponto mais alto, ela ficou apavorada, pediu para descer do balanço, pegou a Liz e as duas foram correndo para a casa da bisavó. E ainda enquanto voltava, as meninas conseguiram ouvir um assobio horrível que parecia um grito e que aparentemente só elas escutaram. Depois de já calmas, a prima da Liz explicou que, na verdade, aquele pássaro enorme que ela viu era uma matinta pereira e elas tiveram muita sorte, porque geralmente ela costuma bater nas crianças que avistam ela. Eu também já fui atormentado por uma matinta pereira e não foi nada legal. Já contei parte dessa história no primeiro episódio desse quadro, chamado Os Passarinhos Mortos, e a história na íntegra lá no podcast Fogueira Assombrada com o título A Maldição da Matinta Pereira. Vou deixar o link das duas histórias aqui na descrição desse vídeo para vocês conferirem depois. E a última história que a Liz me contou também aconteceu nesse mesmo lugar. Já foi por volta de uns 14 a 15 anos, ela já estava morando em São Paulo, porém sempre quando era férias ela ia e voltava lá para casa da bisavó para visitar e passar um tempo com a sua família. E depois de ter passado o dia brincando naquele calor maravilhoso da região norte, já era por volta de 6 a 7 horas da noite, quando ela resolveu ir tomar um banho de biqueira. E após esse banho, ela foi até o quintal para pegar uma toalha, mas como já estava um breu total, ela chamou sua irmã e seus primos para irem com ela. Eram por volta de umas 5 pessoas, e todos estavam morrendo de medo. Menos a Liz, porque segundo ela era um pouco desligada nesses assuntos. Resumindo, quando ela puxou a toalha, ela viu surgir um garoto negro. Mas não era exatamente negro, é como se ele fizesse parte da própria escuridão que estava ali no quintal. Ela não conseguia nem sequer distinguir as formas dele. A única coisa que ela conseguiu avistar foram os dentes esbranquiçados, uma bermuda e um par de olhos que exalavam extrema maldade. E ele estava pulando na direção dela, como se estivesse fazendo aquela brincadeira de não pise na rachadura,
porém não tirava os olhos dela. Naquele momento ela gritou e saiu correndo, assustando todo mundo que estava com ela e causando maior algazarra entre a criançada. Cena que hoje, apesar de todo o medo, ela lembra e dá muitas risadas. Quando ela parou e foi contar para os primos o que tinha visto, eles disseram que era algo muito comum e que muitas pessoas já tinham avistado aquele ser ali por aquelas matas. Dizem as lendas locais que se trata do Pretinho do Mangue, um garoto que era escravo e trabalhava num circo que acabou pegando fogo, entre outras histórias de escravidão que remetem até mesmo ao próprio Saci. Mesmo sentindo muita pena ao ouvir essa história, ela diz que não consegue esquecer o olhar daquele garoto que queria realmente lhe fazer mal, como se fosse uma espécie de espírito vingativo. Para maior veracidade dos casos, a Liz me mostrou através do Google Maps o local onde todas essas histórias aconteceram. Também informou que até hoje a avó dela ainda mora naquela casa, e apesar de várias pessoas já terem pedido para ela sair, ela disse que não sai, que aquela é a casa dela. Vocês teriam coragem de viver num local assim? Bom, o nome da cidade é Vigia, lá no Pará, e toda essa história aconteceu próximo ao Campo do Pedreira, um local muito lindo e preservado ecologicamente, como eu já falei lá no começo do vídeo. É uma cidade bem tranquila, um povo muito festeiro, onde de vez em quando alguém aparece contando essas histórias assustadoras, já contaram histórias de lobisomens, entre outras aparições. Com certeza, um local que quando eu tiver coragem, tempo e dinheiro, eu irei visitar. Então é isso, galera, vamos ficando por aqui. Se você curtiu, não esquece de deixar o joinha nesse vídeo e se inscrever no nosso canal, além de, claro, nos seguir em todas as redes sociais. E se você tem alguma história bizarra ou macabra que queira me contar, manda para esse e-mail que está aparecendo aqui na sua tela, ou então através do direct lá do nosso Instagram, que eu irei adorar trazer a sua história aqui pro nosso canal. E também não esqueçam de ouvir o podcast Fogueira Assombrada lá no Spotify, no seu agregador de áudios favoritos, ou até mesmo aqui pelo YouTube, lembrando que todos os links estarão na descrição desse vídeo. Então é isso, se aqueçam durante a noite e apaguem as luzes. Tenham bons sonhos.